Imagina se você tivesse recebido uma herança tão grande. Se o teu avô tivesse deixado para você uma herança, mas você não soubesse disso. Tivesse deixado no seu nome uma fazenda imensa, cheia de bens, de gado, de lavoura, de tudo, uma herança tremenda e você não soubesse disso e trabalhasse a vida inteira dando duro para conseguir as coisas do seu dia a dia e só depois soubesse disso. Esse grande tesouro tinha passado escondido. Essa é uma breve comparação para a gente entender o que é a graça de Deus. Você hoje vai entender qual é o maior tesouro da sua vida e vai entender quão importante é guardar esse tesouro no seu coração. Eu sou o Padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed, e você é bem-vindo a mais uma escola de formação aprendendo a imitar o coração de Jesus. Eu falei para você na aula passada, aliás, na semana passada, falei sobre as verdades fundamentais. Eu falava que Jesus era como um médico, é o médico dos nossos corações, e ele fala as verdades e faz o diagnóstico. Então, nas últimas aulas, nas primeiras 6 aulas, a gente falou sobre o diagnóstico de Jesus e agora ele vai começar a dar o remédio. Se eu vi qual é o meu problema, se eu vi que o pecado é o grande problema da minha vida, se eu vi que eu tenho 2 caminhos e eu preciso escolher o caminho do céu e não escolher o caminho do inferno, agora a gente dá um passo adiante. E esse passo adiante é para nós vermos e entendermos o tesouro da graça de Deus. Pega aqui o seu livro, nós vamos caminhar junto então no capítulo 1 dessa segunda parte. A segunda parte é exortações à imitação do Sagrado Coração de Jesus em sua vida terrestre. E logo no início a gente começa o apreço que se deve ter pela graça santificante e o zelo em conservá-la. Começa assim o nosso livro. É Jesus dizendo para você, filho, não desprezes a graça. Guarda com fidelidade este precioso tesouro. Ele começa dizendo para a gente não desprezar porque esse tesouro já foi dado para você. Você recebeu o tesouro da graça santificante no dia do seu batismo. Aí você fala, padre, mas eu ainda não fui batizado, estou sendo catequizado, então já prepara para que você vai receber o grande tesouro da sua vida, um tesouro infinito. Lembra? Vamos voltar aqui um pouquinho. Talvez você já tenha ouvido falar do tio Patinhas, lembra da história do Pato Donald e por aí vai? O tio Patinhas era aquele que tinha uma caixa forte, ricos e ricos locais cheios de moedas de ouro, e ele dizia que era muito, muito rico. Quando a gente vê o tio Patinhas, a gente pensa, nossa, ele tinha um grande tesouro, mas muito maior do que esse tesouro. Aliás, maior do que qualquer tesouro aqui dessa terra. É a graça santificante que te prepara para o céu. É isso que Jesus está falando agora e tudo isso foi te dado no dia do seu batismo. Por isso que a gente diz que é uma graça tão grande o dia do nosso batizado. Aproveita, fecha um parênteses aqui. Você lembra o dia que você foi batizado? Talvez você comemore com muita alegria o dia do seu aniversário, o dia que você completa 1, 2 anos de vida, mas igualmente importante é você comemorar o dia em que você foi batizado. Padre, eu nem sei, nem tenho ideia quando foi. Procura saber, talvez com a sua mãe, com seu pai, com algum parente. Procura descobrir quando e onde você foi batizado e comemora esse dia com grande festa. Coloca uma roupa bonita, vai para esse dia na missa, quem sabe prepara uma gostosa torta de chocolate, faz alguma coisa especial, porque nesse dia você recebeu o maior dos seus presentes, o presente da graça santificante. Aqui no nosso livro, Jesus vai nos orientar sobre isso e ele diz, é a graça que faz de ti a imagem de Deus, tornando-te semelhante a Ele. E ele continua, reconhece, pois, ó homem, a tua dignidade. Pela graça santificante és elevado à semelhança com Deus e mais. Tornas-te mais sublime que o universo, e nada há na terra que te seja comparável. Impressionante, não é?
você se torna mais que o universo, mais sublime que o universo, porque o universo todo é sustentado pela força da graça de Deus, mas aquele que tem a graça santificante tem Deus vivo agindo dentro dele. Isso tudo é muito extraordinário e é muito maravilhoso. Eu quero pegar antes aqui o Catecismo da Igreja Católica para que a gente leia a definição que está nesse documento oficial da Igreja, um tesouro, que é o Catecismo. A graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. A gente entra em Deus. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da Igreja, como filho adotivo. Pode doravante chamar a Deus de Pai, em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito que nele infunde a caridade e forma a Igreja. Como é extraordinário a gente pensar nisso. Enquanto eu preparava essa aula, eu me lembrava de algo que aconteceu lá no nosso Instituto Hesed. Logo no início do Instituto, éramos muito poucos e a gente rezava juntos na capela, uma capela que hoje em dia nem existe mais, que ficava lá na casa mãe do Instituto, na casa das irmãs, e tínhamos esse momento de oração junto e fomos rezar as completas, a última oração do dia. E é costume nos conventos, nos mosteiros, depois das completas, a gente ouvir o evangelho do dia seguinte, para a gente já guardar aquela palavra no coração e deitar já pensando na palavra de Deus. Aquele dia, uma das nossas fundadoras, a Madre Jane, foi ler o evangelho de Jesus ensinando os apóstolos a orar. E aí ela disse, quando orardes, dizei assim, pegou aquele trecho lá de São Mateus do Sermão da Montanha, quando ela disse, Pai, ela parou. Ficou uns 5 minutos em silêncio. Nós, olhando para ela, ela começou a chorar. Chorava muito, chorava muito, chorava muito. Ela não conseguiu nem terminar a leitura. Depois ela reuniu os irmãos e irmãs e disse, vocês têm noção do que é ter a Deus como Pai? Do que é saber que Ele é nosso Pai e cuida de nós? De que saber que a gente pode dizer, Pai nosso, meu Pai. Isso é muito sério, ela dizia. E a gente começou a perceber quão importante era isso depois dessa experiência da nossa Madre. No nosso batismo, nós somos feitos filhos no Filho. Imagina aquela cena do batismo de Jesus, ele lá no Rio Jordão, seu primo João Batista, derramando água na sua cabeça e de repente o céu se abre. Eu gostava muito de desenho animado quando era criança e às vezes eu fico imaginando as coisas como se fosse desenho animado. Tchan, 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 e abre de repente o céu e sai uma voz. A voz de Deus. Eu fico imaginando que a voz de Deus deve ter sido bem grave. Claro, a gente reza e usa todos os nossos dons que Deus dá, a gente usa a nossa vontade, o nosso intelecto e, claro, a nossa imaginação. Então, eu fico imaginando a voz de Deus Pai como uma voz bem grave, como era do padre Luciano Brambilla, que era o nosso diretor espiritual, uma voz bem grave saindo do céu, todas as pessoas lá no Rio Jordão, e de repente aquela voz do céu, eis o meu filho amado. A mesma coisa lá no Monte Tabor. Jesus, com seus discípulos, seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, de repente a mesma voz lá do batismo de novo. Eis o meu filho amado. E na hora do seu batismo, a mesma voz ecoou. A gente não escutou a voz com os nossos ouvidos, mas a nossa fé nos garante que naquela hora Deus olhou para você e para mim e disse, eis o meu filho amado. Você tem noção do alcance dessa palavra? Que você é um filho amado pelo Criador do céu e da terra, e que no seu batismo Ele deu uma graça capaz de te sustentar, de te levantar. Esse grande tesouro é a tua filiação. Jesus é o Filho unigênito do Pai eterno, mas nós somos filhos no Filho. No nosso batismo, nós nos tornamos
filhos de Deus e podemos chamar a Deus de Pai. Aqui é o grande tesouro desse capítulo que está falando. Pela graça que em ti resplandece, Deus te adota não de qualquer modo, mas como filho caríssimo e muito amado. Olha o que diz aqui esse texto, a palavra de Jesus falando conosco. O que eu sou por natureza, diz Jesus, tu possuis por adoção, de tal forma que não só és chamado, mas na verdade és filho de Deus. Está aqui uma citação de 1 João 3:1. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem aqui na Sagrada Escritura. 1 João 3:1. Vamos ver o que diz esse texto. 1 João 3:1. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus e esse é o amor de Deus por nós. É um amor que nos faz ser filhos. Ele continua aqui. Compreende se o podes. Será que a gente pode? Compreende se o podes. O que é ser filho de Deus, amado e acariciado por tal Pai. No mundo gloriam-se os filhos e julgam-se felizes por ter um pai sábio, um pai bom, um pai poderoso, ou mesmo rico, ilustre e grande. Mas o que são as qualidades de todos os pais da terra quando comparadas às perfeições de Deus? Esse Deus é o teu pai. Uma vez, São João Maria Vianney recebeu uma senhora que foi se confessar e ela, analfabeta, muito humilde, muito pobre, chegou e falou: estou com vergonha de me confessar, de me aproximar de um Deus tão grande, tenho vergonha dele. São João Maria Vianney olhou no olho dela e disse: vergonha? Uma alma em estado de graça é o trono de Deus. O trono de Deus, onde Deus está entronizado. Ele tem um trono no seu coração. A você que vive em estado de graça, ele é adorado dentro de você. Olha que extraordinário isso. A presença de Deus que é nosso Pai. E aqui eu digo para você algo muito importante. E é importante você guardar isso no coração. Você, porque é filho, tem direito ao amor e à graça do seu Pai. E não precisa ficar tentando barganhar e fazer algo para conquistar o amor de Deus. O amor de Deus é gratuito por você, porque você é filho. Esses dias, minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, você está tão lindo, você é tão lindo. Eu sorri e falei: mãe, só a senhora que pode dizer isso, achei a maior graça. Ela dizia: tá sim, meu filho. Eu dizia: mãe, como é que foi quando você me pegou nos braços? Como foi o sentimento? Ela disse: meu filho, você é o primeiro dos meus filhos e eu não sabia o que era ter um filho nos braços. Mas quando você veio aos meus braços, eu senti um amor tão inacreditável, porque você não precisava fazer nada. Você é meu filho e eu te amo porque você é meu filho. Eu sei que é triste que muitas pessoas não sabem o que é o amor de uma mãe, mas isso é um sinal para que a gente tenha noção do que é o amor de Deus. Você não precisa fazer nada. Talvez eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Não. Porque você é filho, você recebeu a graça de Deus. E se você perdeu a graça pelo pecado mortal, corre, procura o primeiro sacerdote, marca sua confissão e volta para ter a graça santificante, que é o teu grande tesouro, porque você tem direito a ele e essa é a sua identidade. Talvez você pudesse dizer a tua identidade. Eu digo: Padre Emanuel Maria, religioso do Instituto Hesed, sacerdote, filho de Deus. Talvez você diga aí: Marina dos Santos de Souza, 43 anos, casada, 3 filhos, filha de Deus. Essa é a sua identidade. Pode dizer: brasileira, nascida em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Bom, tudo bem, mas diga: filha de Deus. A gente deve dizer isso com uma santa ousadia. Enche o peito e diga: filha de Deus, filho de Deus. Isso é a grande graça que a gente está falando hoje. Olha que importante, diz São João Maria Vianney.
Não há nada mais belo que uma alma pura. O próprio Deus a contempla com admiração. Então, primeira coisa, sou filho, mas ele dá um passo a seguir. Se pela graça és filho, também és constituído herdeiro. Está lá em Romanos 8,17. Em verdade, és herdeiro de Deus e meu co-herdeiro, diz Jesus. Olha que especial isso. Não é só filho, mas nós somos herdeiros. Vamos lá. Comparação para a gente entender de novo. Você trabalha numa empresa X, tem que chegar na hora marcada, vamos supor que você trabalha lá de 8 a meio-dia, de 1 a 5. Então tem que chegar às 8 horas, tem que trabalhar direitinho, o que o chefe manda você fazer, você tem que fazer tudo bem feitinho. Para quê? Para que no final você consiga entender, perceber e receber o seu salário, para que você receba no fim do mês. Então, você precisa merecer o seu salário. Chega tarde para você ver, não faça o que o chefe pede, você pode correr o risco de ser mandado embora. Mas com Deus é diferente. Você é herdeiro dele, você é filho dele e você não precisa fazer as coisas, mas você recebe como herança a graça de Deus e o próprio Deus agindo em você. Diz aqui Jesus: por conseguinte, filho, o reino eterno, que me pertence por direito natural, também é teu pelo título da graça santificante. Ou seja, eu posso receber o reino dos céus. Quando olhas o céu e em espírito contemplas a glória, a bem-aventurança e todos os bens eternos, dize contigo: eis minhas riquezas e minha herança, se conservar o título da graça. Então, se nós guardarmos a graça, e a igreja ensina que se nós morrermos em estado de graça, nós vamos para o céu. Ainda que não diretamente, que passemos um tempo no purgatório, mas a gente vai para o céu. Então a graça é o nosso maior tesouro, é o nosso passaporte para entrar no céu, com visto e tudo, carimbado. Chega lá no controle alfandegário, mostrou, estou na graça de Deus, São Pedro vai olhar lá, pode passar e entrar, que a casa é sua, porque a gente está na graça de Deus. Meus méritos, filho, fizeram com que a graça te conferisse direito, certo aos bens celestes, e ninguém pode te deserdar senão tu mesmo. Ninguém pode te deserdar senão tu mesmo. Essa palavra é forte, não é? Só nós que podemos fazer perder a nossa salvação, porque nós somos filhos. E porque somos filhos, somos herdeiros. Deus preparou o céu para nós. A gente falava na última aula, na última formação, o céu foi preparado para nós, tão precioso é o céu. Porém, o que acontece? A gente pode perder esse céu, a gente pode perder tudo se a gente perder a graça de Deus. Olha, o combate mais importante da sua vida é para segurar e guardar a graça de Deus e não perdê-la de jeito nenhum. Olha o que continua aqui o nosso livro. Deus mantém sua promessa e será fiel à tua palavra. Carta de São Paulo a Timóteo. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Mas se lhe formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel a você. Tu, porém, se rejeitas a graça santificante, perdes ao mesmo tempo o direito e a herança. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro passo, somos filhos. E porque somos filhos, somos herdeiros. Mas há uma terceira consequência fantástica da graça de Deus. Somos filhos de Deus. De filhos nos tornamos herdeiros. Mas Deus nos deu uma multidão de irmãos. Olha lá o que vai dizer o catecismo. A graça, filho, constituindo-te herdeiro do reino celeste, também te faz companheiro dos anjos e irmão dos santos. Olha que fantástica essa palavra. Eu sou irmão dos santos. Qual é o santo da sua devoção? Escreve aqui no chat para eu saber. Eu tenho muitos santos e você, ao longo desse curso, vai ver, meu Deus, esse padre gosta de tantos santos de fato. Os santos são nossos amigos do céu.
Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Está lá no Salmo 15. E eu tenho essa afeição pelos santos. Olha lá, se te alegras com a amizade de pessoas ilustres, talvez você diga, fulano é meu amigo no Instagram. Talvez uma pessoa lá que comenta, eu mando até direct para ele, ele responde. Será que você tem alguns amigos ilustres assim? Alguém que seja seu amigo? Você fala, talvez o pároco da sua paróquia, algum coordenador do seu grupo de oração, ele é meu amigo. Então, olha só, se te alegras com a amizade de pessoas ilustres, ainda que mortais e sujeitas à mudança, olha o que ele diz. Se te regozijas por ter irmãos segundo a carne, mesmo sabendo que a herança da terra se divide entre muitos, quanto maior deve ser a sua alegria por teres pela graça os santos anjos como companheiros e os eleitos de Deus como irmãos. Sua multidão não diminui a tua herança celeste. Ao contrário, a torna ainda mais gloriosa. Ele continua aqui, olha só. Que irmãos são os teus filhos? Numerosos, ilustres, ricos de virtudes e de bondades, são irmãos primogênitos vitoriosos, coroados de glória, já seguros na eternidade, mas ainda atentos a ti. Eles olham por nós. Santa Teresinha disse que ia passar o céu fazendo bem aqui sobre a terra, e o Padre Pio disse que ia ficar na porta do paraíso esperando o último dos filhos espirituais dele entrarem no céu. E eu sou filho espiritual, então Padre Pio, me ajuda, eu quero ir para o céu, ficar contigo. Está lá, amam-te com sinceridade, encorajam-te pelo exemplo, ajudam-te com suas preces e te chamam à mesma recompensa. Olha que fantástico, que extraordinário. Imagina uma mãe que acorda todos os dias, 5 horas da manhã, prepara o café para os seus filhos, leva-os na escola, depois pega a sua condução, vai para o trabalho o dia inteiro, chega em casa, vê como é que estão as tarefas dos filhos, faz um jantar gostoso, vai descansar e ela pensa, sou uma mulher comum, qualquer como tantas mulheres, mas se ela tem a graça santificante, ela é uma mulher que tem o tesouro. Filha de Deus, herdeira de Deus, que tem como irmãos os santos anjos e os santos do céu. Pouca coisa? Não, é o mais extraordinário. Olha como é importante essa formação para a gente entender o tesouro da graça de Deus. E o fruto dessa graça é a paz. Meu padrinho de Crisma, eu gosto muito de contar histórias sobre ele, é um homem extraordinário, mora lá em Divinópolis. Não sei se ele está vendo essa aula, mas bênção, Toninho. Ele sempre diz, Deus te abençoe, meu padre, sua bênção. E eu digo, Deus te abençoe, meu padrinho. Muito engraçado ele. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Olha o que diz o Toninho, ele diz, não há nada que pague o sossego, a paz do seu coração. Se você tem paz e deita no travesseiro e dorme um sono tranquilo, porque sabe que está na graça de Deus, isso não tem preço. Tanta gente toma tanto remédio para conseguir dormir porque não tem paz. Às vezes tem tanta coisa em casa, tem uma casa luxuosa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, mas não tem paz. Essa paz é fruto de uma consciência tranquila, e uma consciência tranquila é fruto da graça santificante agindo lá. Olha o que diz Jesus aqui. É a graça santificante que te permite nessa vida experimentar a verdadeira felicidade. Essa graça é o princípio da paz interior. Sem ela não existe paz verdadeira, pois somente a graça a garante. É a graça que garante a paz. E depois ele vai dizer, considera, meu filho, quantos e quão grandes bens estão contidos nesse único e supremo bem, a graça de Deus. Ele esclarece aqui, olha lá, ora, filho, para que conheças cada vez melhor o valor da graça e lhes dês a estima que merece, reflete com atenção sobre o que ela significa. Se a compreenderes verdadeiramente e a apreciares com justiça, não considerarás excessivo, mas pouco ainda, sacrificar para conservá-la, se necessário, não só os bens, a honra e tudo que te é caro, mas até a saúde e a própria vida.
Aqui o nosso livro está falando do sacrifício e do sacrifício da própria vida. Eu me lembrava daqueles mártires de Barbastro, extraordinários, os claretianos, como esses falam ao meu coração. Eu gosto muito de lembrar deles, porque quando eu vi aquele filme deles, Um Deus Proibido, quando eu li a história desses mártires, eu fiquei encantado. Jovens que tinham para o mundo, o futuro para serem grandes, jovens, inteligentes, bonitos, lá na Espanha, no meio da Guerra Civil Espanhola, e de repente estoura a Guerra Civil e eles são presos. 51 mártires nessa pequena cidade. Isso não tem nem 100 anos. Foi outro dia que aconteceu isso aí. E eles permaneceram firmes na graça. E um deles, ele era um jovem de bela aparência, e uma daquelas que era uma das revolucionárias, se apaixonou por ele e fez muitos e muitos convites. Era uma jovem bonita que disse: fica comigo e eu te livrarei da morte. Ela queria que ele fugisse, ele era religioso, ele não queria negar a graça de Deus. E ele falou assim: não, eu quero ser fiel a Jesus. E deu a vida. Foi um martírio tremendo. Depois você procura saber mais sobre os mártires de Barbastro. Lá foi um martírio tremendo, mataram até o próprio bispo da cidade, Marte. Ele foi mutilaram nas partes íntimas o bispo e depois o assassinaram. O sangue dos mártires ecoa até hoje, e é isso que Jesus fala aqui, olha, nesse capítulo. Não foi assim que procederam meus santos mártires e heróis da fé, entre eles tantos jovens e virgens frágeis aos olhos do mundo? Lembra aí da Maria Goretti, aqui do nosso Brasil, da Beata Benigna, lá do Ceará, da Beata Isabel, de Minas Gerais, da Beata Albertina, lá do Sul, todas elas para defender a sua pureza e a graça de Deus. Quando lhes foi dada a escolha, preferiram perder todos os bens desta vida e até a própria vida, a trocar a graça por qualquer vantagem passageira. Portanto, como filho de tão ilustres testemunhas, empenha todos os esforços, vigia com constância e cuida com zelo de conservar essa preciosíssima graça, tanto mais que os inimigos nada desejam senão roubá-la de ti para te perder. Me permita falar ainda mais outra história para você. E esse grupo de mártires é impressionante. A gente pode pensar que isso talvez fosse coisa de mulher, mas para guardar a sua pureza viril, jovens decidiram derramar o próprio sangue, não é eles não, mas decidiram entregar a vida para defender-se e defender a sua pureza. Eu falo de São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires lá em Uganda. O rei, influenciado por uma corrente que tinha vindo da Europa, começou a arder de desejo impuro por aqueles jovens homens que trabalhavam na sua corte. E São Carlos Lwanga, que há pouco tinha ouvido falar do Evangelho de Cristo, entendeu que isso era um atentado contra a graça santificante e começou a falar com aqueles adolescentes que trabalhavam para o rei que aquilo era pecado. E muitos daqueles disseram: não, nós não queremos isso. E eram 21 aqueles jovens, contando também com São Carlos Lwanga, que disseram não aos desejos impuros do rei, e por causa disso o rei mandou-os matar. Eles foram andando até Namugongo e lá foram martirizados. Ainda hoje, milhões de pessoas vão a esse santuário dos mártires em Uganda. É um lugar extremamente poderoso do testemunho de fé. Eu estou lembrando aqui as histórias desses que preferiram morrer do que pecar. Essa frase é de São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Será que a gente dá tanto valor a esse tesouro da graça? Ou a gente acha que não tem problema? Ah, todo mundo faz isso. Ah, também sou fraco. Ah, ninguém é de ferro. Ah, isso e aquilo. E esses preferiram dar a vida do que perder a graça de Deus. E aqui a oração do discípulo. Sim, meu Senhor, oxalá eu tivesse compreendido antes.
Se assim o tivesse entendido, não teria eu, ao perder a graça, chorado e gemido ainda mais do que Esaú, pela perda do seu direito de primogenitura. Minha perda era incomparavelmente maior que a dele, e por algo muito mais vil. Ah, se eu tivesse compreendido isso, teria porventura trocado ou rejeitado tão precioso tesouro por qualquer coisa. E aqui o pedido que a gente faz para o coração de Jesus: graças vos dou, meu docíssimo Jesus, por terdes usado de tão grande misericórdia para comigo. Indigna criatura, jamais esquecerei a imensa benignidade do vosso sagrado coração. E aqui a gente está começando a entender esse mistério do coração de Jesus, porque ele é o nosso tesouro, e se a gente está entregue ao coração de Jesus, nós vamos estar mais fortalecidos para dizer não ao pecado. E esse tema da entrega é um tema muito importante agora desse próximo capítulo, que a gente vai ainda falar nesse dia de hoje, que fala da nossa entrega ao coração de Jesus. Talvez você fale: eu tenho devoção ao coração de Jesus, Padre. Eu fiz a novena das 9 primeiras sextas-feiras, eu uso o detente junto comigo, eu entronizei o Sagrado Coração de Jesus na minha casa. Essa devoção é algo muito bom, mas além da devoção, você precisa se entregar a Ele. Vamos falar sobre isso com as palavras do próprio Jesus aqui no livro. Olha só o que ele diz. Filho, meu primeiro ato após a encarnação foi um ato de amor, pelo qual eu me consagrei totalmente ao meu Pai Celestial. Impressionante. Olha o que ele diz. Nada omiti nesta oblação total a meu Pai. Nada houve na vontade de meu Pai que eu não abraçasse de todo o coração. Quando o Verbo se encarnou, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou no ventre puríssimo da Virgem Maria, ele disse sim. E aquele sim foi um sim que valeu para a sua vida inteira, porque quando o Filho de Deus, o Verbo, se encarnou, na sua obediência, ele disse sim para tudo que iria acontecer, para a fuga do Egito, para viver como trabalhador, depois para ser perseguido e insultado, para ter muitas pessoas que o odiavam e até para ser morto. Tudo isso ele aceitou naquela obediência e naquela entrega. E esse é o fundamento para cada um de nós. Ele diz: já nesse instante eu disse expressamente do íntimo do coração: eis que venho ao meu Pai como vítima de tua vontade. Salmo 39, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. No começo do livro foi escrito a meu respeito que eu faria a tua vontade. Assim eu quero, e a lei do teu consentimento está no meu coração. Então, com generosa vontade, coração totalmente dedicado, tudo aceitei, segundo o consentimento do Pai. E aqui o tesouro que Deus deixa para nós é a certeza de que Ele é o nosso modelo. Como chama esse livro? Olha lá. Imitação do Sagrado Coração de Jesus. Ele falou das verdades fundamentais nas primeiras 6 aulas e agora ele está te ensinando a imitá-lo. Imitar Jesus é porque a gente tem um modelo. A gente tem alguém que já começou primeiro. Alguém que assumiu a nossa natureza humana e Jesus agora te ajuda, fazendo a imitação a Ele, a dizer sim, a guardar o tesouro da graça dentro de você. Por isso que é tão importante a gente fazer essa caminhada de imitação do Sagrado Coração de Jesus. Essa disposição interior do meu coração conservei em todos os momentos de minha vida, sentindo-me perpetuamente impelido a fazer sempre o que fosse do agrado do meu Pai. Então, ele quis fazer a vontade do Pai. É claro, é bom a gente viver nas coisas exteriores e a gente tem que fazer atos exteriores de amor. Eu digo para você, é importantíssimo fazer, por exemplo, algum obséquio ao coração de Jesus, fazer algo e oferecer algo para Jesus, mas o mais importante é o coração. Pensa comigo, se um marido dá um monte de presente para a esposa, dá a ela uma joia, dá flores, dá chocolate, no dia do aniversário de casamento, dá uma bolsa nova, faz um monte de atos exteriores. Mas se no coração desse marido ele não é fiel à sua esposa,
ele a trai e a abandona. E aí? Às vezes a gente pode pensar muito nos atos exteriores e são importantes, mas esses atos interiores têm que vir do coração e é sobre isso que Jesus está falando aqui, olha só. Eis, meu filho, o modelo da verdadeira devoção que te há de ensinar a dedicar-te igualmente de todo o coração, desde o início de tua carreira no caminho da virtude. O coração que não se entrega por inteiro revela que ainda não alcançou a verdadeira pureza. Entregar-se por inteiro. Se com o coração sincero te consagrares totalmente a mim e em tudo buscares abraçar a minha vontade, eu te conduzirei com segurança em todas as circunstâncias e, por assim dizer, tomarei sobre mim o cuidado de te salvar. Então, aqui Jesus está falando sobre consagração, sobre entrega do coração. Ele está falando que você precisa entregar a Ele o seu coração e o seu coração tem que estar rendido nas mãos dele, sem nada mais. Olha o que ele diz aqui por meio de Santa Margarida Maria Alacoque. O Senhor me fez ver, diz a santa, que era agradável ao seu coração que eu entregasse a Ele o meu próprio coração. Então, Jesus fez com que ela percebesse que era agradável ao coração de Jesus que ela entregasse o seu coração. Não a minha devoção, mas o meu coração, sem guardar nada para mim. Como é importante essa entrega de todo o coração. São Carlo Acutis, esse santo que está sendo tão popular hoje em dia, um santo jovem, adolescente, que entregou a sua vida a Jesus. Oi, padre, ele foi Marte? É isso que eu estou falando para você. Certa vez a mãe dele, Antônia Salzano, perguntou: filho, como é que você não fica preocupado com nada? Os jovens da sua idade são tão ansiosos, têm essa ansiedade tão intensa, como você não fica preocupado, não fica ansioso com nada? O seu filho Carlo olhou para a mamãe Antônia e disse: mãe, se eu entrego tudo a Jesus a cada manhã e renovo essa entrega no dia seguinte, por que eu vou me preocupar com o futuro se eu entreguei tudo a Ele? Isso é a sabedoria de um santos. O santo, com 15 anos de idade, já nos ensina, a mim e a você, que talvez já passamos um pouco ou muito disso, como a gente tem que aprender a entregar o nosso coração a Jesus. Diz aqui ainda Jesus, olha, essa perfeita dedicação constitui sempre o início da santidade em meus eleitos. Por isso, meu filho, se queres ser livre e feliz, retira o teu coração de tudo que está fora de mim e consagra-me todos os teus afetos. Pois toda perturbação não provém das circunstâncias fortuitas, mas do coração mal disposto relativamente ao divino consentimento. E aqui é divertido, às vezes a gente diz, e a gente pega essa coisa meio infantil, quando a gente faz algum pecado. Por exemplo, uma pessoa me falou assim: ah, padre, eu menti, mas eu menti porque ela me irritou tanto que eu tive que mentir. Falou assim: a culpa da mentira não foi dela, mas foi sua. Ah, padre, olha, eu perdi a paciência, mas também, olha, ele que me fez perder a paciência. Eu começo a rir e disse: não, você que perdeu a sua paciência. Olha comigo, é bom a gente lembrar dos casos concretos e pensar no que Jesus está falando aqui. Imagina uma esposa que construiu, casou, ela sempre viveu na sua cidade, está lá tranquila, foi crescendo seus filhos, ela tem 3 filhos, o mais velho tem 8, depois tem um que tem 6 e uma pequena que tem 3 anos. Tudo tranquilo, caminhando na sua vida e de repente o seu esposo recebe uma proposta de trabalho irrecusável para morar em outra cidade, a 1.500 quilômetros da cidade onde ela nasceu e cresceu. Diante de uma situação dessa, pode ser que essa esposa se revolte, fique com raiva, se desespere, acha que está tudo acabado na vida dela e tal, mas se ela entendeu que quando ela casou, ela se colocou nas mãos de Deus,
para junto com o esposo construir uma vida nova, ela vai saber, sei que vai ser difícil, sei que meus filhos vão ter que mudar de escola, vão ter que fazer novas amizades, eu sei que eu vou ter que fazer novas amizades na cidade onde eu vou morar, mas eu estou nas mãos de Deus. Olha a diferença. Quem se consagrou e se entregou nas mãos de Deus recebe essa paz e essa tranquilidade que ninguém pode roubar. É isso que o nosso autor está falando. Filho, não seja a tua devoção como a de muitos, toda exterior. E ele diz que a tua devoção seja verdadeiramente interior, nascida de um coração bem disposto e pronto com o auxílio da graça de Deus. E, claro, ele diz, é necessário, porém, que essa devoção também se manifeste exteriormente, pois és homem e não anjo. Porém, que o teu exterior seja expressão da abundância do teu interior, um reflexo sincero do que vai no coração. Assim terás uma devoção sólida e te tornarás verdadeiro imitador do meu coração. E aqui ele fala como é que vai funcionar essa devoção. Ele diz aqui no ponto 5 desse capítulo 2, por isso, para receber graça abundante e alcançar o espírito de devoção, persevera na oração. E aqui o segredo. Se rezares bem, serás atendido, pois a oração tudo foi prometido. Pedi e recebereis, diz Jesus, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Então, o primeiro segredo para imitar o coração de Jesus é entrarmos em oração. A gente vai falar sobre a oração ao longo da nossa caminhada nesse mês, dessa escola de formação, como é importante a oração. Mas aqui a gente tem um detalhe especial que Jesus deixa para você guardar no coração isso. Olha só o que ele diz. Com o auxílio da graça e tua fiel cooperação, a devoção autêntica, que muitos guiados pelo amor próprio consideram pesada ou conhecem apenas de nome, tornar-se-á leve e suave, sem ansiedade nem inquietação. Descansarás nos braços da minha providência, como criança no colo da mãe, e permanecerás sereno e confiante em tudo que eu permitir em tua vida, pois tudo será caminho para te conduzir à vida eterna. Pensa assim comigo. Lembra quando você era criança? Ixi, padre, faz tanto tempo que eu não lembro, mas pensa numa criança agora que estava correndo e de repente caiu. Caiu e deu uma raladinha no joelho, uma coisa bem pequenininha, mas o grito da criança é tremendo, muito grande. O que o pai faz? O pai vai, pega aquela criancinha nos braços, dá uma sopradinha e diz, o papai vai soprar porque vai passar essa dor. Aí, sopra um pouquinho naquele machucado, abraça o filho e diz, tá vendo como tá melhor? E o filho e vai acalmando, acalmando e descansando no coração do pai. Essa é a espiritualidade da pequena via de Santa Teresinha, aquela que o nosso autor ensina para o imitador do coração de Jesus. Você tem alguém que te ama, que te pega nos braços e alguém em quem você confia. Dá as mãos para ele, não deixa para depois, deixa o Senhor te pegar nos braços e descansa lá. Santa Teresinha diz que o elevador que nos leva para o alto são os braços de Deus que nos ama. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele te ama como filho. A gente está dizendo desde o início da nossa aula de hoje. Ele te ama como filho. Você tem direito a esses braços. Deixa ele te pegar e te levantar e fazer você ficar firme com ele. Lembra aquilo que ele disse para Santa Faustina, que é aquela frase que está colocada no quadro de Jesus Misericordioso, é importantíssima. Jesus, eu confio em vós. Essa é a frase tremenda e poderosa que vamos guardar sempre no coração. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Deixa logo o seu like, porque você conheceu o tesouro maior que o tio Patinhas, o tesouro da graça de Deus. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, faça isso logo, não deixa para depois. Clica lá no like e compartilha. Eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai acompanhar o menino Jesus. Tá preparado?
para acompanhar o menino Jesus e imitá-lo na sua infância. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Que Deus te abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.